Bom, pessoal, vamos começar aqui fazer uma mini revisão da linguagem C, das lógicas que a gente viu ano passado, para vocês terem uma recordação. Então, primeira coisa, né, as bibliotecas, que é o que? São códigos prontos que a própria linguagem te fornece, ou até terceiros, que você inclui dentro do seu programa, tá? Para usar com alguns comandos já prontos, explicando aí de forma bem simples. A função main, que é onde vai ser executado o seu programa. Esse comando é um comando, na verdade o comando é um comando do Microsoft DOS, né, do MS-DOS, de pause. Se você abrir aqui o command e executar um pause nele, ele vai executar e mostrar essa teclinha aqui. Então, a função system vai fazer exatamente esse papel. Então, vamos lá, vou criar uma variável. Criação de variável do tipo int, você pode criar do tipo float também, entre outras, certo? Aqui do tipo int eu vou criar mais de uma. A, B, soma, depois a gente vê se precisar de mais alguma. Certo? Então, e aqui eu vou chamar de div, divisão. Então, primeira coisa, vou pedir para o usuário alguma coisa. Como que eu peço? Cout, tá? Cout você imprime na tela alguma coisa. Então, digite o valor da soma. Dá um espacinho aqui. Aí, o cara vai digitar cin. Você vai jogar para dentro da variável. Desculpa, não é o valor da soma, é o valor de A, tá? Você vai gravar aí sim A. A mesma coisa você vai fazer para a variável B. A diferença, você vai fazer B aqui, B aqui. Até aqui, você só vai digitar os dois valores e acabou, né? Então, só para compilar e rodar, para a gente ter uma ideia, ele salva o arquivo CPP, que é o arquivo de código fonte. Agora ele vai gerar um exe e já vai executar aqui. Pronto, olha lá, digite o valor de A, 4, digite o valor de B, 5. Acabou o programa, tá? Então é só isso que ele faz. Agora vamos fazer a soma. Opa. Soma é igual a A mais B. Se eu executar agora, ele vai mostrar a soma na tela? Não vai, né? Ele vai fazer a soma, vai modificar o valor da variável soma, mas para o usuário final vai enxergar o que? Só essa telinha preta. Não vai acontecer nada, certo? Então, além de fazer a soma, você precisa fazer um cout para mostrar o valor da soma. O valor da soma é... E aí você vai concatenar a variável soma. Tá? Então, beleza. Agora sim vai mostrar o valor da soma. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão também. Div é igual a A dividido por B. Aqui no caso, div é float. Por quê? Porque o resultado de uma divisão, ele pode ser uma fração ou não. Só que o computador não vai saber disso. Então, de qualquer forma, ele vai gravar isso, ele vai transformar o resultado, esse resultado dessa divisão aqui, em um tipo float, que seria aí os tipos que guardam números quebrados aí para explicar de forma simplista. E aí ele vai guardar o resultado disso aqui dentro de div. Do mesmo jeito que eu fiz para soma, eu vou fazer para divisão. Então o valor da divisão é div. Só que além disso, eu quero saber se o valor da divisão for, aliás, o valor da soma for maior que 10, eu quero que imprime alguma coisa, senão eu quero que imprime outra. Então, ó, if, para isso temos o if, que é o comparador. If soma maior que 20, por exemplo, ou maior ou igual a 20, tá? O que ele vai imprimir? Eu quero que imprime, escreva assim, ó, o valor da soma é maior ou igual a 20. Só um exemplo, tá? Bem simples. E lembrando de pôr o endl ou o
barra n aqui dentro da aspa, tá? Isso aqui faz pular uma linha, isso aqui também faz. Isso aqui é mais para o lado do C++, isso aqui já é a linguagem C pura. Vou deixar o barra n, vou colocar o barra n em outros pontos também, por exemplo aqui e aqui embaixo também. Opa. Então, se for maior que 20, agora, e se não for maior que 20, for menor? Então é o else. Então, cout, copiei e colei, é menor do que 20, certo? Isso é o if ou else. Lembrem-se das chaves, lembrem-se que seu código tem que ficar dentro da função main, na linguagem Java que a gente vai aprender também, tá? Esses comandos, a entrada e saída, comandos de entrada e saída, saída, output, entrada, input, o usuário vai digitar e o dado que ele digitar vai entrar no seu programa, tá? Soma, comando de atribuição, valor de igual. Na linguagem Java que a gente vai aprender é a mesma coisa. If, a mesma coisa. Aí também tem os comandos de looping, né, que a gente vai usar bastante. Então, por exemplo, while, soma menor que 20. Então, enquanto a soma não for 20, então vamos usar outra variável aqui. X, eu vou criar uma variável x nova aqui. Igualar ela a 0. Precisa igualar soma a 0? A primeira vez que eu estou usando soma é aqui. Então eu não preciso igualar a 0. Se eu estivesse usando a soma antes de atribuir um valor para ela, por exemplo, aqueles x igual a x mais 1, tá? Aí teria que atribuir, inicializar em 0. Aqui eu já vou inicializar em 0 porque senão ele nem entra aqui. Tá? Então, enquanto x for menor que 20, eu vou mandar cout, o valor de x é concatena x, concatena com x, e ele vai imprimir o valor de 20. Será que isso dá certo? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Eu acho que vai acontecer um problema. Vamos lá. Vai pedir, até agora tá bonitinho, né? Ó, 1 e 20. Vixe, o que é isso? É o tal do loop infinito. Por quê? Porque é o seguinte. Ah, não vai fechar, fechou. Porque é o seguinte. Ele vai fazer assim, ó. Entrou aqui no looping. Enquanto o x for menor que 20, ele vai ficar aqui girando e fazendo esse comando aqui. Se você não modificar o valor de x, ele não vai modificar sozinho. Ele vai ficar valendo 0 para sempre. E aí o que acontece? Ele nunca vai sair daqui. Então você tem que fazer alguma coisa aqui dentro para modificar esse valor. Por exemplo, x igual a x mais 1. Ou seja, entrou a primeira vez, o que ele pega? Quanto está valendo x? 0. Mais 1, 1. O resultado dessa operação é gravado aqui. Lembra bem disso, ó. O computador executa essa operação aqui inteira em duas etapas. Primeiro, lado direito, ele faz a operação. Guarda na memória temporária dele lá o resultado. E depois disso ele grava dentro dessa variável. Então, se o x está valendo 0, esse é um momento. Esse é outro. Nesse momento, x está valendo 0. Somou com 1. Resultado 1. Está lá na memória. Agora, o outro momento, ele pega o que está na memória, que é um 1. Esquece o que está aqui, ó, e grava dentro de x. Então, o x passa a valer 1. Rodou de novo. Veio aqui. Imprimiu. O valor de x é 1. Deixa eu já pôr um barra n aqui. Então, o valor de x é 1. Entrou aqui de novo. Quanto está valendo x nesse momento? 1. Mais 1, 2. Resultado na memória. Próxima etapa, gravar dentro dessa variável, x. Então, o x passa a valer 2. E aí, o x vai sendo incrementado de 1 em 1. Você poderia pôr de 2 em 2. Só colocar 2 aqui. Tá? E a hora que ele for a hora que ele for maior que 20, ele sai do loop. Então, agora, não é para acontecer o looping infinito. Tá? Então, vamos lá. Compile e run. Agora vai executar, vai pedir um número, né, normal. Então, vou digitar aqui 10, 20.
Olha lá, ó, a soma é 30, o valor da divisão é 0. Por que que é 0? É porque 20 dividido por 10... Opa, fechou sozinho. Então, 20 e 10. Olha lá, ó, o valor da soma é 30, o valor da divisão é 2. Então, 20 por 10 deu 2. Certo? E aí, o valor da soma é maior ou igual a 20. Então, olha aqui, ó, o valor da soma é maior ou igual a 20. Por quê? Se ela é 30, ela é maior ou igual. Ela entrou aqui e não entrou aqui. Ou ela entra aqui ou aqui, né? Um dos dois. Ele entrou nesse de cima aqui. E por fim, o looping, ó. O valor de x é 0 até 19, que é o que o looping faz, tá? Vai incrementando. Lembrando que o simples fato de eu colocar esse x mais 1 antes já muda a impressão. Por quê? Ele vai incrementar o x antes de imprimir. Então lá não era de 0 a 19. Colocando aqui, ele vai de 1, porque o x entra em 0, transforma em 1 e depois imprime. De 1 até 20. Certo? Então, todos esses detalhezinhos é importante lembrar. O posicionamento, essas coisas. E tem um outro tipo de looping, tá? Que é o for. Então, vamos fazer o mesmo looping que está aqui, só que para o for. Então, for x igual a 0. Nesse caso do for, você não precisaria aqui inicializar o x em 0. No while, sim. Por isso que eu gosto mais do for. O for evita alguns erros que você pode cometer. Então, for x igual a 0, x menor que 20, tá? Que é a mesma comparação daqui. Então, enquanto ele for menor que 20, ele vai ficar rodando. E qual que é o incremento que eu coloquei aqui no while? É o x igual a x mais 1. Lembrando que existe uma forma mais curta de fazer isso, que é o x mais, que é mais usado, inclusive. Aqui dentro, eu só coloco isso. Certo? Então, os dois loopings aí tá fazendo a mesma coisa exatamente. Beleza? Acho que com essa revisãozinha a gente lembrou bem como que funciona o for, como que funciona o while, como que funciona o if else, as variáveis, atribuição de valores, entrada e saída. É praticamente a matéria inteira. Eu não vou entrar em detalhes com matriz, com vetor e com arquivo. Primeiro, com arquivo vai ter uma revisão na primeira aula. Tá? Vocês vão ver lá que eu faço uma revisão de como escrever em arquivo, eu mostro o código. Matriz e vetor a gente vai ver de outra forma em Java. Agora, de uma forma um pouco mais simples. E a parte de função e procedimento também eu vou explicar enquanto a gente estiver trabalhando com Java. Então, até aqui praticamente o que vocês têm que saber muito bem, tá? O resto dá pra gente ir pegando lá na linguagem Java, certo? Então, beleza, gente. Até.